As 7 colunas da sabedoria, parte 3. Provérbios capítulo 9, versículo 1 está escrito: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Eu tenho explicado, irmãos, domingo após domingo, que uma das funções de uma coluna é trazer uma segurança, uma sustentabilidade para o imóvel, para uma casa. A Bíblia fala sobre sabedoria e que nessa sabedoria tem colunas. Ou seja, a pessoa que tem a sabedoria divina, ela tem o que? Uma vida equilibrada, uma vida organizada, uma vida estruturada. A terceira coluna é a vigilância. E o que é vigiar? O que é vigilância? Muitas pessoas não sabem. Então, o que é vigiar? Observar atentamente, espiar, estar acordado, atento ou de sentinela. Então, o que é vigiar? É você estar atento, é você enxergar o problema antes de acontecer. Isso é vigilância. Quando você investe na educação dos filhos, você está o quê? Fazendo por onde lá na frente aquele filho ou filhos venham de uma certa forma ter uma vida mais estruturada. Quando você cuida da sua fé, quando você tem uma vida de oração, quando você é uma pessoa que participa dos cultos, você é o quê? Uma pessoa que vigia. Por que é que você cuida da sua fé? Porque você sabe que se você não cuidar da sua fé, você vai acabar retrocedendo, se desviando, saindo dos planos de Deus e indo para o mundo. Então é de extrema importância que a pessoa sempre esteja vigilante. E nós vamos ver algumas passagens bíblicas que falam a respeito da vigilância. Mateus capítulo 24, versículo de número 42, está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 está escrito: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha aqui, em Mateus 24, fala que está para vir o Senhor. Aí aqui em 1 Pedro, fala também a respeito do fim de todas as coisas, o fim do mundo. Então nós podemos observar o quê? Que a Bíblia nos ensina que nós temos que estar atentos para um fim, para uma volta de Cristo, para a nossa partida aqui na terra. Quando a pessoa não está vigiando, o que acontece? Ela começa a fazer um monte de coisa errada e ela não está atento que a qualquer momento Jesus pode voltar ou ela pode partir. Ela não está entendendo que ela está indo em direção a um fim. Por isso nós encontramos muita gente, irmãos, que conhece a palavra de Deus, mas que não tem compromisso com Deus. Não anda de acordo com os ensinamentos do Senhor. Ela não para entender que a vida dela aqui é passageira. Essa semana eu estava conversando com um colega lá de Vitória do Espírito Santo, e ele estava comentando que um colega dele tinha uma reunião marcada para o dia seguinte, 4 horas da tarde, naquele mesmo dia o colega dele faleceu. Teve um ataque e faleceu. Ou seja, uma pessoa jovem, com projetos, com metas, mas faleceu. Então nós temos que conduzir as nossas vidas de uma forma, irmãos, sábia. Nós temos que nos programar para o futuro, nós temos que lutar para vencer na vida, mas faça isso com vigilância, porque a qualquer momento nós podemos partir. Vamos ver mais um exemplo? Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui fala para vigiar e orar. Olha a importância da vigilância. Nós sabemos que orar é muito importante, mas mais importante do que orar é vigiar. E é o que está falando aqui? Vigiai e orai. Orar é de extrema importância,
mas só orar e não vigiar não adianta nada. Tem que vigiar também. Para que não entreis em tentação. Como assim? A tentação vem. Pensa que não, vem um desânimo, vem um desejo de desistir de tudo, vem um desejo de parar. Se você não estiver com oração e vigilância, o que vai acontecer? Você vai tomar uma atitude precipitada no meio de uma tentação. E o que é tentação? É algo que vem até você para fazer você fazer algo que Deus manda você não fazer. Então, tentação, ela se opõe àquilo que é o correto, àquilo que é o certo. Aí aqui fala, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, há uma separação entre espírito e carne. O espírito e a carne sempre estão em batalha. Se a carne está fortalecida, o espírito perde. Se o espírito está fortalecido, a carne perde. É através da vigilância e da oração que você consegue ter um equilíbrio, fazendo com que o seu espírito ele esteja mais fortalecido do que a sua carne. E aí, continuando, nós encontramos aqui também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, manda mais uma vez ser sóbrio, equilibrado, vigiar. Por quê? Porque o inimigo, ele está ao redor, bramando, querendo fazer a pessoa errar, para que ele possa destruir esta pessoa. O inimigo, ele anda ao redor, bramando como leão, buscando quem possa enganar, quem possa destruir. E quem é que ele vai conseguir destruir? Aquela pessoa que não está vigiando. Quando a pessoa não vigia, irmãos, a pessoa não vai para a igreja. Vai para a igreja quando dá certo. Quando a pessoa não vigia, ora quando dá certo. Quando a pessoa não vigia, a pessoa lê a Bíblia quando dá certo. A pessoa não tem aquele comprometimento com Deus. Quando a pessoa não vigia, tem mês que ela é dizimista, tem mês que ela não é, tem mês que ela ajuda, tem mês que ela não ajuda, ela não tem aquele compromisso, ela não faz da forma certa, ela faz do jeito que ela acha que tem que fazer, e isso é complicado, isso é uma falta de vigilância. Vamos ver mais um outro versículo bíblico, que fala a respeito da vigilância. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 34. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Olha que interessante. Por falta de vigilância, nós não anunciamos Cristo para os perdidos. Por falta de vigilância, nós conduzimos as nossas vidas pensando só em nós. Estamos cercados de pessoas sem salvação e não anunciamos Cristo. Aí aqui vem e fala, ó, vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Está falando que alguns não têm o conhecimento de Deus. E digo para a vergonha vossa. Vergonha de quem? Daqueles que não conhecem. Aqueles que conhecem não evangelizam os que não conhecem, e acaba sendo envergonhados os que conhecem, porque não evangelizam os que não conhecem. É mais ou menos o seguinte: você conhece a Cristo, alguém da sua família não conhece a Cristo, você não evangeliza essa pessoa, isso é vergonha para você, é vergonha para mim, se eu não evangelizar. E às vezes, irmão, nós temos tantos métodos de evangelismo. Antigamente era mais difícil evangelizar, mas hoje é muito fácil. Antigamente a única forma era você se deslocando até uma casa, a única forma era se você ligasse através de um orelhão. Hoje a pessoa tem o quê? Telefone na mão. Eu tenho certeza que todo mundo aqui recebe, seja da igreja ou fora da igreja, diariamente alguma coisa bíblica. Seja de um colega de trabalho, seja alguém da família, convertido ou não convertido. Mas às vezes a pessoa recebe aquela informação e não passa para frente. E pessoas estão morrendo sem salvação, perdendo a salvação,
E os que conhecem a Cristo, irmãos, não estão vigiando. Aí quando vem e fala, vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo-o para vergonha vossa. Vamos falar de Jesus, vamos anunciar Cristo para os perdidos, vamos orar mais, meditar mais, nos aproximar mais de Deus, vamos crer mais no Senhor. Se você simplesmente desanimar, deixar de buscar, deixar de perseverar, você será o próximo a sair dos planos de Deus. Será mais um que irá envergonhar o Evangelho de Cristo, será mais um que irá perder na vida. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que sempre estar nos examinando, nós temos que nos examinar, fazer uma autoanálise, como é que está a nossa vida diante de Deus. E esta análise é feita com perguntas. Estou orando? Estou lendo a Bíblia? Estou frequentando a igreja como deveria frequentar? Estou amando o meu próximo? Recebe o pagamento? Eu estou sendo um dizimista fiel na casa de Deus? A pessoa tem que parar, irmãos, e se questionar, porque senão a pessoa vai se iludindo, acha que porque conhece Cristo, porque fala que é cristão, acha que está salvo, e não é só isso para estar salvo. Vai muito mais além disso. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Não é na igreja, se permanece na fé. Porque na igreja, a pessoa permanece, mas não significa que a pessoa está na fé. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, se permaneceis com Cristo. Provai-vos a vós mesmos. O que é se provar você mesmo? Você analisar os seus frutos. É você começar a ser, você parar para observar e criticar você, mas não é criticar, falar mal, é começar você se questionar. Mas por que esse comportamento? Mas por que isso? Por que dessa maneira? O que eu tenho que mudar? Onde é que eu tenho que melhorar? É o cara parar para se autocriticar. Porque às vezes com facilidade nós criticamos os outros. Todo mundo tem facilidade para criticar os outros. Agora o cara tem que parar e fazer uma análise e se autocriticar. Aí aqui fala, não sabe que Jesus Cristo está em vós? Cristo está em nós. Cristo está em cada um de nós. Só que ele pega e finaliza. Se não é que já estáis reprovado, porque se nós estamos reprovados, Cristo não está em nós. Irmãos, nós temos que ter um cuidado. Vigiar mais. Porque o que está em jogo é a nossa salvação. E como eu falei ainda há pouco, a vida é tão curta, é tão passageira. A qualquer momento nós podemos partir desse mundo. Dinheiro no banco, fortuna, não vai comprar a nossa alma, não vai comprar a nossa salvação. E aí o cara está vivendo de qualquer jeito, irmãos. Às vezes está se tornando só uma pessoa religiosa. Está dentro da igreja, mas não fala de Jesus para ninguém. Não multiplica o evangelho com ninguém. Tem a oportunidade de ganhar os perdidos para Cristo, não ganha ninguém. Entra ano e sai ano, nunca ganha uma pessoa para Jesus, nunca evangeliza uma alma. Antigamente era 10, 20 por mês. Evangelizava 10, 20, 30 pessoas por mês. Hoje não evangeliza uma pessoa sequer. Nós temos que ter cuidado, como eu sempre costumo falar, com a prova do tempo. Ser crente, ser cristão e ser obediente, 1 ano, 2, 10, é fácil. Agora a jornada ela é longa. Pode passar para 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Se hoje nós não estivermos vigiando, se nós vivermos mais 50 anos pela frente, aonde nós estaremos? Que nível de fé nós teremos?
Por isso que cada dia que passa aumenta a quantidade de pessoas que se desviam. Jovens que só estão com Cristo até encontrar um namoro, na hora que encontram o namoro já vão para o mundo. Jovens que só estão com Cristo até arrumar o primeiro emprego, na hora que arrumam o primeiro emprego já vão para o mundo, não tem estrutura para arrumar um emprego, não tem fé, uma fé consolidada para arrumar um emprego. Jovens que só têm fé, só estão com Cristo até entrar na faculdade, quando entra na faculdade vira a cabeça. Mas por quê? Porque não tem a vigilância. Porque a pessoa, quando é uma pessoa vigilante, ela pode arrumar emprego que não se desvia, ela pode entrar na academia que não se desvia, ela pode iniciar um relacionamento que ela não irá se desviar, porque ela está solidificada em Cristo. Ela é uma pessoa de oração, uma pessoa que vigia, uma pessoa que segue as regras de Deus, mas caso contrário, ela se desvia facilmente. Às vezes os pais não estão dando mais exemplos para os filhos não veem mais os pais congregando. Às vezes os filhos estão indo para a igreja e os pais não estão indo, não estão dando mais exemplo. Ah, pastor, mas tanto faz isso como não tanto. Não tanto faz não, meu irmão. Congregar é de extrema importância. Nós formamos o corpo de Cristo. O corpo é unificado. Eu não estou falando que você não possa faltar algum dia específico, não é isso? Eu não estou falando que você não possa viajar. Eu não estou falando que o pastor Elton não pode fazer uma viagem, ficar 10, 15, 20 dias fora da igreja. Não é isso não, ou você. Mas é aquela pessoa que não tem mais aquele compromisso. Os filhos não veem os pais indo para a igreja. Aí pensa que não, os filhos se desmotivam a ir para a igreja também. Pensa que ninguém está indo para a igreja e durante 2, 3, 4, 5 anos, aparentemente vai continuar normal, não vai ter mudança. Indo para a igreja e não indo, aparentemente não vai ter mudanças. Aparentemente não vai ter mudanças. Mas depois começa a vir aos poucos as colheitas, porque a pessoa vai abrindo a brecha. Devagarzinho a pessoa vai abrindo a porta. E aí pensa que não, começa entrando o quê? Os inimigos. Pensa que não, o inimigo vem, dá uma cacetada final e a pessoa sai completamente dos planos do Senhor. Então é comum você encontrar muita gente com discurso: a igreja somos nós e nós não precisamos estar no templo feito por mão de homens. Vai se prendendo nesse discurso falso. Pastor, mas a igreja não somos nós? Somos nós. Deus habita no templo feito por mão de homens? Não, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em nós. Então você acha que você sozinho, isolado em casa, você é a igreja? A igreja somos nós. A igreja não é você. A igreja somos nós. Unificação. Você em casa sozinho não passa de um graveto, pedacinho de lenha longe da fogueira. Eu não estou falando aqui que você não possa buscar Deus em casa. Pode e deve. Mas isso não te dá o direito de você simplesmente se afastar dos demais irmãos. Eu vou buscar só em casa, aí já está errado. Você deixa de ser igreja quando você inventa de buscar só. Ah, pastor, mas é questão de saúde. É diferente. Se eu não posso ir à igreja por questão de saúde, ok, eu continuo sendo igreja mesmo sem estar na igreja. Mas se eu não vou para a igreja com preguiça, eu não vou para a igreja porque eu começo a inventar um monte de coisas, eu não sou igreja. Eu sou igreja quando eu ando em concordância. Aí quando chega a Santa Ceia do Senhor, como é que vai ser feita a comunhão, o partir do pão? Ah, pastor, posso participar em casa? Lógico que pode. Se você tiver um motivo justificável, lógico que pode. Mas se você não tem um motivo justificável, não pode.
As pessoas vão brincando, irmãos, vão levando as coisas de Deus de qualquer jeito. Vai fazer de qualquer jeito lá na empresa para ver o que acontece com você? Vai fazer de qualquer jeito em qualquer lugar para ver se dá certo? E só com as coisas de Deus que é de qualquer jeito? E acha que é normal? E quando a pessoa está vigiando, ela tem esse discernimento. Quando a pessoa está vigiando, ela entende perfeitamente que a salvação não é coletiva. A salvação ela é individual. Há casos que o marido vai ser salvo e a mulher vai para o inferno. Há casos que a mulher vai ser salva e o marido vai para o inferno. Ah, meu marido não vai para a igreja, eu não vou também. Vai nessa. Ah, minha esposa não vai para a igreja, eu não vou também. Salvação individual. A salvação ela não é coletiva. Você não depende do seu irmão, você não depende de mim para ser salvo. Se fosse coletiva, aí sim, nós dependíamos dos outros para sermos salvos. Só que é individual. E quem está vigiando, ela consegue notar quem está ficando para trás. E o interessante é que nessa jornada, irmãos, a pessoa não pode parar para voltar para trás. Nessa jornada é só para frente. Quem vai parando e ficando para trás, você não pode parar para esperar. Você tem que continuar marchando. Você tem que continuar andando. Ah, mas quem para e fica para trás? O Espírito Santo pode criar métodos para fazer essa pessoa andar novamente. Mas se você começa a se afastar, porque alguém se afasta, ah, meu marido começa a não mais querer congregar, então eu também não vou mais congregar. Mas eu estou bem com Deus, pastor. Tá? Não, mentira. Aí o seu marido amanhã vai para o forró. Não, eu vou para ele não ir só. Aí pensa que nele vai estar bebendo. Não, eu vou beber só para fazer companhia. Quando a pessoa se entrega a Cristo e ela tem uma vida de vigilância, ela entende perfeitamente que o negócio dela é com Deus. Deus está em primeiro lugar. O resto é segundo plano. E que nada vai substituir o lugar de Deus. Agora, quando a pessoa não vigia, irmãos, faz de qualquer jeito. E se arrebenta no meio. Sai dos planos do Senhor. Perde a salvação. Então aqui eu finalizo falando, a respeito da vigilância. E no próximo domingo, se Deus quiser, nosso Deus permitindo, nós iremos falar a respeito da perseverança. Olha que a perseverança é muito importante. Começar é fácil. Perseverar só para os valentes. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Aprendemos, meu Deus, a respeito da vigilância. Quantas pessoas, meu Pai, têm deixado de vigiar, têm saído dos teus planos, não oram mais, não meditam mais, não se santificam mais. Pai, venha alcançar o teu povo. Venha de encontro com cada pessoa aqui presente. Tu és poderoso, Pai. Abençoe cada um. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.